Eu nunca na minha vida assisti um episódio do Anônimos Gourmet. Até hoje eu não sei o que ele vai fazer. Se ele fazia gastronomia brasileira, europeia, japonesa. Até vou ver aqui o que ele cozinha. Vamos, vamos lá então, tá? Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Bom, Buenas. buenas. Todos de volta aí já? Positivo. Bom, última camada, então, camada de aplicação. Camada de aplicação. A gente vai, então, a gente já viu como funciona a camada de transporte, onde esses dados realmente são movidos de um host para outro, né? Mas antes que a gente possa acontecer muitos detalhes que a gente precisa entender, né? E isso vai depender de cada aplicação, tá? Então, a gente vai conhecer a camada de aplicação, né? Como funciona, explicar essas funções que, na verdade, são implementadas da camada de aplicação, apresentação e sessão, que no modelo TCP/IP é a mesma camada, né? Aí, como ocorre as aplicações ponto a ponto, como funcionam esses aplicativos que operam numa rede ponto a ponto, os protocolos de e-mail web, os serviços de endereçamento IP, então DHCP e o DNS, e os serviços de compartilhamento de arquivo. Então, os principais serviços aí da camada de aplicação, tá? Os mais comuns. Então, só lembrando, tá? A camada de aplicação, que é a camada 7 no modelo OSI, ela vai ter diversos protocolos que, na verdade, são serviços. Porém, e aqui a gente tem os principais serviços: DNS, HTTP, SMTP, POP, DHCP, FTP e IMAP, tá? Essa camada de aplicação, então, é a camada que vai ter lá realmente os dados do usuário final, tá? A camada de apresentação e a camada de sessão, ela tem três funções principais. A camada de apresentação, ela vai formatar ou apresentar os dados no dispositivo de origem em um formato compatível para o recebimento pelo dispositivo de destino. Ele também tem a função de comprimir os dados de uma maneira que possa ser descompactada pelo dispositivo final e criptografar esses dados para transmissão e descriptografar esses dados após esse recebimento. Então, a camada de apresentação, ela formata esses dados que vem lá da camada de aplicação, né? Só que lembre, essa função, ela também, no modelo OSI, é executada tudo na mesma camada, né? E aí ele vai definir esses padrões, por exemplo, padrão de vídeo, tem o MKV, tem o MPEG, MPG, tem o MOVE, né? Formatos de imagem, GIF, JPG, PNG, né? São alguns exemplos aí de formatação que é feito, né, lá pela camada de apresentação. E a camada de sessão, como o nome sugere, vai ter como função, né, criar e manter diálogos entre os dispositivos de origem e destino. Então, essa camada de sessão ela vai processar essa troca de informações para iniciar diálogos, manter esses diálogos ativos e reiniciar esses diálogos interrompidos, né, ou ociosos por um longo período. Porém, tudo isso é feito, né, na mesma camada do modelo TCP/IP, só o modelo OSI que ele divide essas funções, essas camadas aí, para facilitar o entendimento. Então, a camada de aplicação, a gente tem vários aplicativos. Então, por exemplo, serviços de sistema de nomes, o que a gente usa é o DNS. Né? O DNS ele vai usar o TCP e o cliente usa o UDP53. Então, o servidor se comunica com o TCP, mas o cliente usa o UDP para fazer a solicitação de mensagens. Então, ele converte nomes de domínio, por exemplo, cisco.com, em um endereço IP. Então, toda a comunicação que a gente vai fazer através de um nome,
Eu digitei lá na página web, www.ifar.edu.br. Quem é ifar.edu.br? Ou melhor, quem é www.ifar.edu.br? Eu não sei qual é o IP. Então, o processo de DNS vai fazer essa resolução de nome para converter esse nome no endereço IP. Vou mandar um e-mail, né, alguma coisa @gmail.com. Tá, mas quem é o @gmail.com? Qual é o IP que resolve isso, né? Então, isso também é uma consulta de DNS. Lá na configuração de hosts, a gente tem dois protocolos principais, tem o BootP e o DHCP. O BootP é um protocolo de bootstrap que ele era mais antigo, tá? Que ele foi substituído pelo DHCP. Aí já o DHCP, ele usa o cliente UDP68 e o servidor UDP67, tá? Porta 67. Então, qual é a função do DHCP? Fazer atribuição dinâmica do endereçamento IP para os hosts quando forem necessários. O de e-mail, a gente tem 3 protocolos que a gente usa para e-mail. O SMTP, que é o protocolo que vai fazer o envio de mensagens. Então, ele vai permitir que os clientes enviem e-mail para um servidor de e-mail e permitir também que o servidor de e-mail envie para outros servidores de e-mail. Né? Por padrão, usa a porta TCP/25. O POP3, que é o protocolo de agência postal, ele usa também o serviço de TCP na porta 110 e ele permite que os clientes recuperem os e-mails de um servidor de e-mail. E também vai transferir esse e-mail para aplicações de correio num aplicativo cliente, né? O IMAP, ele também é um protocolo de acesso à mensagem da internet, é um protocolo de e-mail que ele usa o TCP na porta 143 e ele permite que o cliente acesse esses e-mails que estão armazenados no servidor de e-mail, mas, porém, ele mantém, né, o e-mail no servidor, ele não baixa isso para o aplicativo local. Tá? Hoje, a maioria dos clientes que a gente usa, tanto no celular, por exemplo, quem usa de ver os e-mails no celular, a aplicação, por padrão, normalmente ele já configura como IMAP. Por quê? Tu pode acessar no celular, abrir meu celular lá, peguei ali meu e-mail, cheguei na web lá, abri lá, o e-mail continua lá no servidor, ele não baixa. O POP ele baixa, isso aí não ficaria mais disponível para te acessar. Depois eu explico um pouquinho mais detalhes dessa parte. A transferência de arquivos, os dois principais serviços é o o FTP, né, que usa a porta TCP 20 e 21, então 20 para transmissão de dados e 21 para controle, né, e ele define as regras que permite que um usuário e um host consigam transferir arquivos de um para outro, tá? Tanto de máquina local para remota, como de remota para local. Né? Ele é um protocolo de entrega de arquivos confiável, então tu tem a confirmação, ele estabelece a conexão, e o TFTP, que ele é de transferência de arquivos trivial, ele usa o protocolo UDP na porta 69, e ele é um protocolo mais simples, tá? Sem conexão, né? E ele usa menos sobrecarga que o FTP. E da web a gente tem o HTTP e o HTTPS, né? O HTTP usa a porta 80 ou 8080, dependendo de como tu implementa isso. E ele que vai implementar, então, esse conjunto de regras para troca de texto, imagem, som, vídeo e outros tipos de arquivo aí na web. E o HTTPS usa o TCP e o UDP na porta 443. Né? E aí o teu navegador ele fica protegido, né, com criptografia nessas conversações de HTTP, então não consegue rastrear essa comunicação. Esses são os principais serviços que a gente vai ver aí nessa camada, tá? Nessa aplicação. O que acontece? Existem dois tipos de rede que a gente trabalha. A gente trabalha no modo cliente-servidor, que aí a gente tem o cliente fazendo a requisição para um servidor, então o modelo cliente-servidor, bem como o nome diz. Tá? A maioria das aplicações são implementadas nesse formato. E a gente tem as redes ponto a ponto, né? Então, o modelo P2P, né? Onde esses dados são acessados em um dispositivo sem usar um servidor exclusivo. Né? Então, tem várias aplicações aí que a gente usa, né? Então, aqui uma rede P2P compartilhando uma impressora. Então, essa comunicação ocorre, né, através de um outro host aqui, que na verdade ele não deixa de ser
um servidor de impressão, né? Mas é uma rede P2P, não tem o papel do servidor. E aqui a gente tem aplicações peer-to-peer, aplicações P2P, né? Então, por exemplo, a gente tem aplicações de mensagens instantâneas, que ele usa essa comunicação direta, cliente com cliente, né? Então, ele usa essa comunicação. Né? Então, uma aplicação P2P vai permitir que o dispositivo atue como cliente e servidor na mesma comunicação, porque se ele está mandando uma mensagem, ele é o cliente, se ele está recebendo uma mensagem, ele é o servidor. Né? Então, ele atua dessas duas formas. Existem algumas aplicações P2P que usam o sistema híbrido, né? Que o que eles compartilham recursos de forma descentralizada, mas os índices desses arquivos, por exemplo, eles ficam localizados num diretório central. Então, tem um servidor, né, que ele aponta para qual host que está o dispositivo, e aí o cliente faz essa solicitação diretamente para o host. Né? Então, é um sistema híbrido aí de P2P e cliente e servidor. Aqui algumas aplicações P2P comum, né? Vocês devem conhecer aí o BitTorrent. Fazem uso ou não? Não mais. Não mais? O que está usando agora? Para baixar música? Para baixar qualquer coisa. Ah, nem uso baixar isso aí. Eu uso o próprio do navegador, ou então vou lá no site lá de música e escuto o que eu quiser lá. Mas não baixo mais no BitTorrent, não. Nem quando tem que baixar, por exemplo, uma imagem de um sistema operacional, uma coisa assim, não. Baixa no próprio navegador. Sim, mas aí que tu pode fazer isso via HTTP, né? Aí, normalmente, às vezes, tu tem, por exemplo, tu vai baixar uma aplicação, né? Tu tem um instalador lá de um programa lá, por exemplo, daí tu dá a opção por HTTP, por FTP, por torrent. Normalmente, por torrent, tu baixa bem mais rápido, né? Sim, mas o torrent também deixa dependendo de onde é que tu vai baixar e o que tu vai baixar, tem risco, né? Ah, sim, o risco é bem maior, né? O risco é bem maior. Mas aí tu tem formas de ter garantia, né? Tu tem o hash do arquivo, tu tem várias coisas, né? É diferente do que o pessoal usava lá, por exemplo, os torrent lá, por exemplo, para pesquisar música, que nem tá fazendo aqui, né? E aí vinha de tudo que é tipo lá de coisa lá, e o pessoal nem testava, não sabia o hash do arquivo lá. Esse aí era coisa rara. E já viu o que dava, né? Esse aí era coisa rara. Ares, Limeware, só as comunidades de pirataria. ForShare de HTTP, né? Falar um pouquinho de protocolos de e-mail e de web. Então, primeiro de web. Então, a gente usa o HTTP, que é o protocolo para transmissão, né, de hipertexto, e o HTML é a linguagem de marcação aí para visualização. Então, existem esses protocolos específicos da camada de aplicativo, de aplicação, que são projetados para uso comum, né, como navegadores web e de e-mail também, tá? Obviamente, tu vai precisar, quando a gente usa um endereço web ou uma URL, né, é feita, então, uma solicitação, né, estabelece uma conexão com o servidor web. E esse serviço web está executando, então, no servidor, vai utilizar o HTTP para poder pegar essas URLs, né, onde vai estar os recursos, e aí associar ao endereço para que tu possa baixar. Então, por exemplo, aqui, eu digitei lá, http://www.cisco.com/index.html. O recurso que eu estou solicitando é do index.html lá do www.cisco.com via protocolo HTTP. Então, HTTP é o protocolo, o nome do servidor é o www.cisco e o index.html é o arquivo. O cliente faz essa requisição dessa página para o servidor vai responder, tá? E aí aqui ele tem o formato da resposta HTTP, então sempre vai ter um código. Por exemplo, aqui está aparecendo que a versão do HTTP que ele está usando é 1.1. Código 200, ok. Quer dizer, o quê? Eu encontrei o arquivo que tu está me solicitando, eu estou te enviando. Tá? E aí, quando chega no cliente lá, ele consegue ler aquela resposta HTML e aí sim abrir a página. Tá?
No HTTP, não sei se ele vai falar aqui depois, acho que não. Tá? No HTTP, existem vários códigos. Por exemplo, existe o código 404, que é de arquivo não encontrado, né? O 200 ali é quando ele encontra o arquivo e daí ele manda. Tá? Então, tanto o HTTP como o HTTPS, né? O que muda aqui é só que o HTTPS tem criptografia. Tá? Ele especifica um protocolo de requisição e de resposta. Normalmente, quando o cliente usa o navegador web, ele vai enviar uma requisição a um servidor web. Esse HTTP é quem especifica o tipo de mensagem. Né? Então, os 3 tipos de mensagem: GET, POST e PUT. Então, GET, uma solicitação de dados do cliente. POST, carrega arquivos de dados do servidor web como dados de um formulário. E o PUT carrega recursos ou conteúdo do servidor web como uma imagem. Então, aqui só as 3 tipos de mensagem aí que ele trabalha. E o HTTPS que ele implementa a criptografia, né, autenticação e criptografia aí para proteger esses dados. E esses dados são criptografados com SSL antes de ser transportados. Tranquilo, HTTP e HTTPS? Sim, né? De forma bem simples. Sim. Esse mais entendível, claro, que mais vocês usam. Tá? O e-mail pode ser um pouco confuso no início, tá? O que acontece? O serviço de e-mail tem lá, tenho meus provedores, por exemplo, eu sou cliente de e-mail do Google. Tá? Então, eu tenho um servidor de e-mail do Google. Eu tenho um provedor X, que ele também tem uma conta de e-mail. Ele é um outro provedor, ele está num outro servidor. O que acontece? Entre um servidor e outro, por exemplo, eu estou aqui, tá? Aqui está a Flávia, aqui, que é uma mulher aqui, está mandando um e-mail para alguma coisa, @cisco.com. Tá? Ele mandou isso, né? Vai mandar para o servidor de e-mail dela, a qual ela está mandando, e o servidor de e-mail dela vai mandar, então, lá para o servidor da Cisco. Isso tudo em envio é SMTP. Eu estou mandando do cliente para o servidor via SMTP e estou mandando do servidor para outro servidor via SMTP. De domínio para domínio. Tá? Agora, o cliente quer ler aquelas mensagens. Ou ele usa o próprio HTTP, abre uma página web e acessa lá o repositório dele, né? Isso é muito comum hoje. Ou ele usa IMAP ou POP3, tá? Para acessar o serviço, os e-mails que estão lá na caixa de e-mail dele no servidor. Tranquilo? Ou não? Tranquilo. Tranquilo. Tá? Então, SMTP, ele vai ter seus formatos de mensagem, com seus cabeçalhos, e aí vai ter a informação, né, do destinatário, e caso o destinatário seja em outro servidor, o servidor vai mandar mensagem para esse outro servidor. Tá? O POP3, que é a versão, o que ele faz? Ele acessa isso via porta TCP 103, verifica os e-mails que estão lá e baixa esse para o cliente. Tá? E tira lá do servidor. O IMAP, o que ele faz? Ele também vai acessar, visualizar os e-mails lá, vai fazer a leitura e coisa lá, mas ele não vai baixar isso para o cliente. Tá? O cliente sempre acessa lá. Então, é uma forma de ter uma segurança maior. O que acontecia antigamente com o POP? Vocês não devem ser do tempo do Outlook Express. A maioria do pessoal utilizava o Outlook Express, daí usava POP3 para baixar as mensagens. Daí, quando o pessoal começou a ter 2 computadores, mais de um dispositivo, né? Por exemplo, eu comecei a usar no meu computador e usava o meu celular. Aí, se eu baixasse os e-mails do meu celular com POP3, eu não conseguia ver no computador os e-mails. Tá? Por quê? Quando eu uso o POP3, ele copiava todos os e-mails do servidor. Baixava todos os e-mails do servidor para o meu celular. Quando eu ia acessar num outro computador, eu já não tinha mais aqueles e-mails lá no servidor, então ele só acessava se tivesse novos. Com o IMAP, a gente consegue listar os e-mails, fazer a leitura, fazer todas as operações, e quando eu abro no outro computador, já vai mostrar lá os e-mails, se foram lidos, se não foram lidos, e assim por diante. No POP, a gente tinha alguns recursos de aplicação que tu conseguia deixar uma cópia no servidor. Então, por exemplo, eu baixava no meu celular,
Aí eu queria baixar no outro computador, né? Eu deixava marcado lá na aplicação para ele manter uma cópia no servidor. Só que daí, por exemplo, eu baixei no meu celular, recebi 50 spam, paguei aqueles spam. Aí quando eu vou acessar no meu computador, né, ele vai baixar de novo aqueles 50 spams porque ficaram lá no servidor. Então era um problema aí que a gente tinha aí com o POP. Tá? E o IMAP já facilita bastante. Então, hoje o recomendado é utilizar IMAP. Tranquilo? Joia. O DNS, serviços de endereçamento IP, né? Na verdade, ele fornece os serviços de nome de domínio, né? Então, domain name server. Então, o que acontece? Todo host, todo recurso, ele precisa ser acessado através de um nome, através de um, né? Tu tem um endereço IP que identifica qual é o host que está, e aí vai ter uma outra identificação, qual arquivo tu quer acessar, por exemplo, qual serviço tu quer acessar. Então, na internet, existem os nomes de domínio totalmente qualificados, que eles chamam de FQDNs. Então, aqui, por exemplo, http://cisco.com, né? Então, é fácil de lembrar, muito mais fácil de lembrar do que o IP. Né? Então, a gente usa esse nome para poder fazer o acesso. E aí, o que o DNS faz? Tá? O usuário vai digitar o nome do serviço que tu quer acessar, né? Aqui ele está fazendo, por exemplo, um acesso web. Como ele não sabe quem é www.cisco.com, o que ele faz? Ele faz uma consulta DNS. Então, é mandado uma consulta para o servidor, né? O servidor recebe aquilo lá e aí o DNS é como se fosse um banco de dados hierárquico, tá? E aí ele tem informações da onde que está aquele nome e sabe qual é o endereço IP. E aí responde para o cliente com o endereço IP, e aí o cliente, então, consegue realmente fazer o acesso àquela página, né? Porque ele tem um endereço IP para consultar, tá? Isso pode ser sempre no mesmo servidor, pode ser servidores diferentes, sem problema nenhum. Quanto mais próximo tu tiver servidor de DNS do teu host, mais rápida é a comunicação, tá? Porque imagina assim, ó, eu tenho que acessar www.cisco.com, aí eu vou mandar uma consulta lá para o servidor que está lá longe, né? Vai demorar para chegar, tanto para ir como para voltar. Depois que eu obter isso aí sim eu vou fazer outro acesso. Então, quanto mais perto tiver um servidor de DNS, melhor. No servidor de DNS, ele vai armazenar diversos tipos de registro. Então, na verdade, o que a gente tem nesse DNS, como se fosse um banco de dados, ele vai ter um banco de registros. Tá? Esse banco de registros vai conter, então, o nome, o endereço, o tipo desse registro. Então, por exemplo, eu tenho o tipo A. O tipo A é um registro que ele vai dizer qual é o endereço IPv4 daquele dispositivo. O tipo NS, qual é o servidor de nome com autoridade, qual é o que responde, né, por aquele domínio. Tipo AAAA, né, 4 As, não é alcoólico anônimo, né, não é os 3 As, né? Ele vai ter um registro de IPv6. E o MX é o registro de e-mail, qual é o servidor de e-mail daquele domínio, daquele nome. Então, esses aqui são alguns tipos de registros que tem CNAME, tem do tipo de info, né? Tem vários outros tipos de registros aí que a gente pode ter no DNS. Tá? Quando a gente cria, por exemplo, nas redes comuns, assim, vou dizer, redes domésticas, tu não tem um domínio, né? O que a gente cria? A gente cria um grupo de trabalho. Né? Então, por exemplo, o teu computador lá, cada usuário tem uma conta específica, né? E em cada host que ele acessa, né? Aí, se a gente pegar um exemplo de uma rede mais elaborada, que tu tenha um domínio na tua rede, por exemplo, lá no IF. Lá no IF, vocês têm o usuário de vocês, @ifar. alguma coisa, né? O domínio ifar. E aí, vocês podem acessar qualquer host com aquele usuário de vocês. Né? Então, esse domínio ifar, né? Cada máquina que for registrada no domínio, ele é colocado no DNS do domínio,
Então, tem um servidor de domínio, e nesse servidor de domínio tem um servidor de DNS, que daí vai ter o registro lá para cada máquina que faz parte do domínio, para saber qual é o nome dela e qual é o IP dela. Então, tem todos os registros, e aí vai ter outros tipos de registros também lá dentro. Tá? O que acontece, tá? Quando o cliente faz uma consulta, o processo de DNS do servidor primário, que a gente chama, examina seus próprios registros para tentar resolver o nome. Então, ele verifica nele, eu conheço esses registros, né? Se ele não conseguir resolver aqueles nomes, e a maioria não vai conseguir resolver, né, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com outro servidor para resolver aquele nome. Então, ele manda uma mensagem para um outro servidor, né? E quando uma correspondência é encontrada, então retorna para o servidor requisitante original, e esse servidor armazena temporariamente esse número de endereço em questão, e aí depois, né, caso ele seja requisitado novamente, já vai ter isso na sua base de dados. Tá? No Windows, esse serviço de DNS, ele também armazena esses nomes resolvidos na memória, e aí a gente pode dar o comando ipconfig display DNS para exibir todas as entradas de DNS na cache. Vou botar aqui. Então, aqui tem algumas informações, tá? Do certificado SSL, tá? Que tem do cliente do Google, Beacon, tá? São os últimos registros aí que ele tem aqui gravados no meu computador. Então, tem lá qual é o nome do registro, o tipo de registro, o tempo de vida, o comprimento, a seção de resposta e esse registro, qual é o host lá do Google, tá? Então, com o display DNS, a gente consegue fazer isso aí. Tá? Se a gente tem um ipconfig barra flush DNS, que não aparece, mas tem o flush DNS que ele limpa essa cache, tá? Flush DNS. Ele limpa essa cache de DNS do Windows, ou do Mac, ou do Linux aí, para, né, caso tu tenha problema, por exemplo, assim, o que acontece? Teve uma atualização lá de registros lá no servidor de DNS. E aí tá configurado mal aquilo lá, e aí tu ficou com isso armazenado na tua cache do teu servidor. Aí quando tu faz a consulta, ele ainda está válido aquela consulta, e aí tu não atualiza, tu não vai para o endereço correto. Né? Então, por exemplo, tu trocou o serviço lá, é para ir para o outro host. E aí o que acontece? No teu DNS está configurado errado, ele vai trazer o que está na cache. E às vezes não vai conseguir acessar essa página e vai dar erro. E aí, normalmente, tu tem que fazer o quê? Tu tem que limpar essa cache de DNS para daí sim depois acessar esses recursos, tá? E tem algum problema em fazer essa limpeza, professor? Não tem. O que vai acontecer? Se tu tem sites que tu acessa corriqueiramente, o que vai acontecer? Em vez dele já indicar qual é o caminho correto, né, ele vai ter que fazer essa consulta. Então, vai demorar um pouquinho mais nos primeiros acessos que tu faz. Mas isso é bom, às vezes, tu limpar. Entendi. De tempo em tempo, tu limpar isso. Eu vou limpar, porque o meu eu nunca limpei. Isso tu pode limpar também no próprio servidor DNS local, né, que tu tem, aí tu pode limpar isso também, né? No caso do teu servidor DNS, ou tu tá apontando para o teu roteador, ou pro, né, por exemplo, não sei se tu usa do Google, o que tu usa de configuração, para vocês verem qual é o endereço do DNS que vocês usam, vocês vão ver ipconfig/all, né? Daí vai ter lá, no meu caso está apontando que o meu servidor de DNS é o meu roteador. Lá no meu roteador eu tenho a configuração de qual é o IP DNS. Se eu não tenho nenhum, o que ele vai fazer? Ele normalmente vai consultar o próximo, que é o do provedor de serviço. Então, aqui a gente tem a hierarquia DNS, tá? O que a gente usa?
a gente tem o domínio raiz, tá? O domínio raiz que é o ponto que a gente chama, tá? A gente tem como se fosse um ponto final mesmo, tá? E aí a gente tem os domínios TDL, que a gente chama Top Level domínio de nível mais alto, que é os .net, .edu, .com, .au, .com, né? Qualquer outro domínio, .br, todos esses aí são Top Level domínio. Tá? E depois a gente tem os domínios de segundo nível, e daí vem das empresas. Né? E aí dentro das empresas a gente tem os outros registros. Então, o que acontece? Eu estou fazendo uma consulta, eu quero consultar, por exemplo, quem é www.cisco.com. Aí eu não sei, né? Eu não estou consultando diretamente para cisco.com. Aí o que ele faz? Não, vai lá no Raiz. O Raiz fala assim, não, consulta lá no .com. No .com vai dizer assim, não, consulta no cisco.com. E aí o cisco.com vai dizer, www é tal. Então, são consultas recursivas aí que acontecem. A gente tem o comando NSLookup, que esse comando serve para a gente fazer essas consultas, né, e verificar essas configurações de DNS aí que a gente tem. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho NSLookup, e aí ele me diz qual é o meu servidor default, que vai me responder isso, e aí a gente faz as consultas. Tá? Vamos lá. NSLookup, então meu servidor padrão é o meu próprio roteador, e aí eu posso colocar lá quem é www.google.com, aí está me dizendo, ó, quem está respondendo isso, tá? É o servidor esse aqui, mas ele não é uma resposta autoritativa, quer dizer, eu não tenho a autoridade sobre esse domínio, mas eu estou dizendo que o www.google.com, ele tem esse endereço IPv6 e tem esse endereço aqui IPv4. Se eu colocar www.ifar.edu.br, olha lá, ele me deu lá o endereço do IFAR. E aí tem vários outros tipos de consultas aí que tu pode fazer aí com o comando NSLookup, tá? NSLookup o Google, né? Então tem vários tipos de trabalhar. No Linux a gente pode usar o NSLookup, mas também tem o DIG, tá? E aí tem mais recursos aí para trabalhar. Protocolo de configuração dinâmica de host, o DHCP. Eu já falei bastante do DHCP para vocês, né? Então a gente tem vários tipos de servidores. Eu posso ter, por exemplo, dentro de uma rede corporativa, um servidor DHCP local que configura todos os hosts daquela rede corporativa. Eu posso ter um servidor DHCP na minha rede doméstica, na minha rede domiciliar, da pequena empresa que distribui a configuração IP para os clientes. Eu posso ter lá no provedor de serviço, o servidor DHCP, por exemplo, que eu estou me conectando lá com um dispositivo móvel, e aí na rede 3G, na rede 4G, quando eu me conecto lá, eu recebo um IP para o meu dispositivo. Eu tenho os servidores DHCP dos provedores de serviço também, tá? Então tem vários tipos aí de servidores. Como funciona a operação do DHCP? O cliente vai mandar um DHCP Discover para descobrir um servidor de DHCP. Essa mensagem DHCP Discover é uma mensagem broadcast, ele manda para toda a rede. Então, o destino vai ser 255, 255, 255, 255, né? Isso com redes IPv4, né? Aí lá o servidor de DHCP vai mandar uma mensagem de DHCP offer dizendo, ó, eu sou o servidor de DHCP, te ofereço esse endereço. Aí o cliente manda um DHCP request requisitando aquele endereço, né, que foi ofertado para ele, e o servidor manda um DHCP ACK confirmando aquele endereço. Então, ele funciona essas 4 mensagens de operação no DHCP. Né? Tu pode dar um DHCP release para poder liberar o endereço IP que tu recebeu também. Então, tem várias outras informações, tá? O DHCP versão 6, ele tem outros tipos de mensagem, tá? De solicitação, de advertência, de informação, de requisição, de replay. Então, tem essas informações. Mas é bem tranquilo, acho que vocês entenderem isso aqui, né? Tem uns laboratórios, não tem necessidade. Serviços de
compartilhamento de arquivos. A gente tem o protocolo FTP, um dos principais protocolos aí que a gente usa para baixar ou submeter arquivos para um servidor, né? Então, o que eu comentei com vocês? O FTP, ele tem uma conexão de controle e uma conexão de dados. Então, nessa conexão de controle, ele abre isso e vai controlar esse tráfego, né? Vai dar os comandos, e na segunda ele manda esses dados. Esse é o protocolo. Então, na porta 21 é a porta de controle e na porta 20 é a porta de dados. Não tem muito o que explicar no FTP. Tá? No protocolo SMB, que é um protocolo de mensagens de bloco, tá? Bloco de mensagens, ele também faz essa autenticação. Então, por exemplo, o Windows ele usa esse protocolo SMP para que tu possa copiar arquivos na tua rede. Tá? Normalmente a gente não enxerga, consegue ver isso porque ele faz direto. Tá? Então, tu usa o SMB. Por isso que quando a gente quer, por exemplo, tem tem uma rede Windows, eu tenho um servidor de arquivo Linux, normalmente a gente configura o Samba. Vocês já devem ter ouvido falar nesse serviço, se nunca ouviram falar, algum dia vocês vão ver. Tu configura o Samba, que ele usa esse protocolo SMB para poder compartilhar arquivos de uma rede Windows com uma rede Linux. Então, o SMB é uma forma de tu trocar arquivos aí, quando tu copia pelo próprio Windows Explorer de uma máquina para outra, né? Tu está usando esse protocolo SMB. E aí não tem. Ó, e aqui está falando do Samba aí, que eu falei para vocês, tá? E aí terminamos, então, o capítulo 15 de aplicação. Tá? O que acontece? Ó, nós terminamos aqui. Seria dia 7, né? O dia que era para nós terminarmos. Mas a gente ainda tem 2 capítulos para trabalhar. Um capítulo de fundamentos de segurança, que é só para dar uma introdução na área de segurança de redes, que como a gente trabalha em redes é importante. E tem um capítulo que é bem de prática aqui, de criação de pequenas redes, que a gente também vai fazer. Tá? E aí fica ainda para a gente fazer a avaliação final e aquelas atividades práticas ali que eu encaminhei para vocês. Tá? Então, o que a gente fez? A gente viu hoje, terminamos esse módulo aqui do endereçamento IP, do ICMP, e vimos esses 2 módulos, né, de transporte e aplicação. Então, vocês têm, além das provas atrasadas, vocês têm a prova do módulo de endereçamento IP e do módulo de comunicação de aplicativos. Tem essas 2 avaliações para fazer. Depois tem só mais uma aqui, que é desses 2 módulos aqui, e a avaliação final. E termina a disciplina. Vamos conseguir encerrar no prazo. Dúvidas? Muitas? Socorro. Tem que fazer agora para verificar se... Final de semana o senhor atende o WhatsApp, professor? De vez em quando sim. Tá, beleza. Tá? Se não der nos horários que eu estou ocupado, eu respondo. Infelizmente... Tu sempre me pergunta isso, nunca me manda a resposta. Pois é, mas infelizmente não há tendo tempo ultimamente. Tá bem? Não, mas esse fim de Tá semana vamos fazer fila aí, Wallace. Pois é, não, mas se um perguntar, o outro não precisa. Aí tira a dúvida um com o outro mesmo. Tá perguntando a mesma coisa. Tá, mas na verdade vocês têm... Deixa eu abrir aqui. São 4 coisas para fazer, né? São 2 avaliações dessa aí, mais o Package Tracer e mais essa daqui de hoje. Isso. Tá, vocês têm 3 tentativas, né? Em cada uma delas, então dá para fazer tranquilo aí a primeira para garantir uma nota e depois, se for mal, refaçam, né? O brabo é que fica a última feita, né? Podia ficar mais alta, que nem no Siga. Não, mas... Isso aí destrói a alma do homem, se tu erra, tira uma nota pior. Vocês conseguem ver o teu feedback da questão aqui. Vou pegar uma tua aqui. Não, pra quê, professor? Calma. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar a primeira aqui, ó. 90. Pega da Flávia, que tirou 100%. Não, peguei do Alisson aqui, ó. Aí vocês podem vir nos comentários por item. Vou botar aqui qualquer coisa. Não quero aqui, vou ignorar. Daí tem aqui a questão que ele errou. Daí vocês vão ver a questão que vocês erraram, né?
Quer dizer, as outras vocês acertaram, tem que ter um pouco de memória. Se vocês acertaram no chute. Opa, não estou compartilhando aqui. Capaz, cheio dos Google. Ó, aí tem o feedback para vocês. Olha, ele colocou aqui, o IP era tal, né? E aí aqui ele diz, né, o que tinha que ser feito, né? E qual é a parte do conteúdo que tem, né? E aqui ele também, só que ele não mostra, acho que para vocês a resposta certa, né? Vai mostrar qual é a errada. Tá bueno? Tá bueno, mas é que se não mostra a resposta certa, ela é meio inútil esse feedback, porque Mas ele te diz onde ele me tá. disse que eu errei, mas beleza, eu sei que eu errei. Não, mas normalmente tu tem 4 opções, tu tem 3 tentativas, né? É sempre duas, é sempre entre duas, geralmente. Tá bem. O legal é que na segunda tentativa ele muda o questionário. Ah, isso é verdade. Não, só muda a ordem. Não, mas randomiza umas, professor. É pouca coisa. Mas tá tranquilo, isso aí a gente se vira. Tá, pessoal, então, por hoje Fechou. era isso.